Os Hadza levam uma vida simples entre as vastas florestas abertas da África Oriental. Eles não cultivam a terra, criam animais nem armazenam alimentos regularmente para os dias seguintes. Cada refeição depende do que a natureza oferece, desde raízes silvestres e mel até os animais capturados durante a caça. Logo pela manhã, os homens mais experientes se reúnem ao redor do acampamento para verificar os arcos, ajustar as cordas e escolher as flechas adequadas. Eles compreendem que cada dia traz um novo desafio de sobrevivência, pois levar alimento para casa significa entrar na natureza selvagem e enfrentar inúmeros perigos imprevisíveis. Depois de deixar o acampamento, os caçadores Hadza avançam silenciosamente para o interior da floresta. Eles estudam cuidadosamente as pegadas marcadas no solo. Ninguém fala, pois até mesmo o menor som poderia alertar o animal mais adiante e fazê-lo desaparecer. À medida que as pegadas se tornam mais nítidas, os caçadores percebem que o alvo está próximo. No entanto, o animal que perseguem naquele dia não é um antílope nem um javali, mas um leopardo rápido, esquivo e extremamente perigoso. A partir desse momento, a busca se torna muito mais tensa, pois o leopardo pode já estar escondido nas proximidades, observando silenciosamente cada movimento dos caçadores. Quanto mais avançam pela floresta, mais caóticos se tornam os sons ao redor. Os cantos altos das aves se misturam aos gritos urgentes de alerta dos macacos no alto das árvores, avisando imediatamente aos caçadores que alguma coisa está errada. Eles diminuem o ritmo, seguram os arcos com mais firmeza e examinam cuidadosamente cada arbusto à frente. Por uma abertura entre os cipós densos, o grupo avista de repente um leopardo se movendo silenciosamente por uma trilha estreita coberta de capim. O animal para bruscamente, levanta a cabeça e olha diretamente para eles. Ninguém se atreve a se aproximar, pois sabem que, caso se sinta ameaçado, o leopardo pode avançar sem aviso em questão de segundos. O grupo rapidamente se espalha para cobrir várias direções, mas permanece próximo o suficiente para que todos possam ajudar uns aos outros. Um dos homens se move lentamente para o lado a fim de atrair a atenção do leopardo, enquanto um caçador atrás dele tensiona a corda do arco e espera o momento certo. Quando o leopardo vira a cabeça, uma flecha atravessa imediatamente o espaço entre os galhos e atinge seu corpo. O animal tenta fugir para dentro da vegetação densa, mas logo começa a perder as forças. Os caçadores se aproximam somente depois de terem certeza de que o perigo está sob controle. A caçada termina com sucesso, permitindo que levem alimento de volta à comunidade após uma jornada repleta de tensão e riscos. No caminho de volta, eles descobrem um grande tronco com abelhas entrando e saindo constantemente, um sinal claro de que pode haver um favo de mel escondido em seu interior. Vários homens param imediatamente, acendem um feixe de madeira seca para produzir fumaça e se aproximam cuidadosamente da árvore. Depois de localizar a colmeia, utilizam um machado e outras ferramentas simples para abrir a parte apodrecida do tronco e retirar pedaços de favo dourado cheios de mel.
O mel é dividido entre os integrantes do grupo, ajudando-os a recuperar rapidamente as forças depois de várias horas caminhando pela floresta. O restante é levado de volta ao acampamento para ser compartilhado com os idosos, as crianças e aqueles que não participaram da jornada. Quando os caçadores retornam ao acampamento, todos começam rapidamente a preparar a refeição juntos. O animal é cuidadosamente limpo e dividido em porções menores para facilitar o preparo e a distribuição. O aroma da comida se espalha gradualmente pelo acampamento, atraindo as crianças e os integrantes mais idosos da comunidade para perto da fogueira. O resultado da caçada não pertence apenas àqueles que entraram na floresta, mas é dividido igualmente entre toda a comunidade. Cercados por conversas e pelo brilho acolhedor do fogo, todos comem, descansam e sentem a forte união que os ajuda a suportar as dificuldades da vida na natureza selvagem. Para os Hadza, a vida não é medida pela quantidade de bens que possuem, mas pela disposição para compartilhar e pela força dos laços dentro da comunidade. Cada caçada oferece muito mais do que apenas uma refeição. Ela também os lembra da importância da paciência, da cooperação e da responsabilidade para com os outros. Em um mundo cada vez mais dependente da riqueza material, o modo de vida dos Hadza mostra que a felicidade nem sempre vem de possuir mais, mas de valorizar o que já temos e estar dispostos a compartilhar com outras pessoas. Aí en las llanuras Y los bosques abiertos de Tanzania, el pueblo Hadza sigue manteniendo un modo de vida basado en la caza Y la recolección que ha perdurado durante inumerables generaciones. No pratican la agricultura ni almacenan alimentos para muchos dias. Cada comida depende do que a natureza lhe oferece. Entre os animais que cazam com frequência, os monos apresentam uma fonte habitual de alimento. São ágeis, mais cautelosos Y se desplazam constantemente pelas copas dos árvores em pequenos grupos, o que faz que esta captura nunca se sencilla. Ao que não proporcionam tanta carne como os antílopes ou os jabalis, solo mono sigue portando uma valiosa fonte de nutriente que ajuda ao grupo a recuperar energias depois de largas horas atravessando as áreas das terras. Para iniciar a caceria, os homens Hadza abandonam o acampamento apenas aparece a primeira luz del amanhecer. Revisam cuidadosamente os arcos, flechas Y laminam os pelos caso que os acompanham antes de internar-se em el bosque. Não utiliza mapas nem equipos modernos. Todas as suas decisões se basam em la experiência acumulada durante muitos anos. Os caçadores observam constantemente o suelo Y luego levantam a vista hacia as copas dos árvores, onde os monos suelen alimentar-se, descansar e desposar-se em busca de frutos maduros. Las frutas recém-caídas,
Las ramas aún en movimiento, el sussurro de las hojas o los gritos provenientes do alto pueden revelar la ubicación del grupo. Cada pequeno detalhe é recordado com atenção, e é que só erro basta para que toda a tropa desapareça entre el espeso folhagem. Quando encontra os monos, os adultos não actuam de imediato. Avançam em silêncio, utilizando arbustos Y troncos como cobertura para ocultar esta presença. Os caçadores observam pacientemente o movimento de cada animal Y esperando o momento oportuno. Quando deles se detiene em uma rama baixa, se distrai buscando alimento ao pé de árvore. Só então tensa no arco Y lança uma flecha com grande precisão. Depois que o mono é alcançado, o grupo se cuidadosamente esta trajetoria Y nas huelas que deixa hasta localizá-lo. Os adultos recuperam rapidamente a presa. La atam com firmeza Y empreendem el regresso ao acampamento para preparar a comida de toda a comunidade. Em outra zona da sabana, a luta pela supervivência continua sem descanso entre os animais selvagens. Uma manada de leões intenta repetidamente acercar-se Y atacar um rinoceronte adulto que avança pela extensa pradera. Os predadores se turnam para observar o Y buscar qualquer oportunidade de aproximar-se, mientras o rinoceronte permanece alerta Y preparado para defender-se com este poderoso cuerno. Apesar dos continuos intentos de intimidação, o rinoceronte logra rechazar os leões Y sigue avançando. Esta cena demonstra que, na natureza, toda criatura deve lutar para proteger a sua própria vida. Os adultos não são a exceção. Entra ao entorno natural com respeito. Caso é unicamente o necessário Y sempre vive em harmonia com as leis que a natureza ha mantido durante gerações. Ao regressar ao acampamento, o mono recém-casado é limpiado de imediato Y preparado para a comida coletiva. Se retira cuidadosamente o pelagem Y, a carne se divide em várias porções para facilitar a cocção. Mientras tanto, outros membros encendem o fogo. Preparam a gua Y recogem raízes, verduras silvestres Y frutos para acompanhar o prato. Ademais, os adultos cozinham o gali, completando assim uma comida sencilla pero suficiente para recuperar forças depois de muitas horas de casa. Cada pessoa tem uma tarefa diferente para que a preparação avance com rapidez. Não existem receitas complicadas. O mais importante é cozinhar todos os ingredientes quando estão frescos Y servi-los rapidamente a toda a comunidade. Uma vez terminada a preparação, os trozos de carne de mono se colocam em uma olla de hierro para cozinhar-se junto com raízes silvestres Y plantas recoletadas durante o dia. Quando o aroma da carne cozida comienza a estender-se por todo o acampamento,
Todos se reúnem ao redor del fogo para compartilhar o resultado da caceria. Para os Hadza, a comida não só serve para recuperar energias, sino também para fortalecer os laços da comunidade e agradecer juntos todo o que a natureza lhe ha proporcionado. Quando o dia estava apenas começando, os Hadzabe já se preparavam para mais uma jornada na savana da Tanzânia. O ar da manhã era mais frio do que muitos imaginam e uma fina névoa ainda cobriu o pequeno acampamento. Cada pessoa carregava seu arco e flechas antes de partir com o grupo. Ninguém sabia quanto tempo a caminhada duraria nem quão longe precisariam ir para encontrar alimento. Nesta vasta terra, cada caçada começa com paciência e conhecimentos transmitidos por muitas gerações. O grupo seguiu até um lago, onde parou para beber água antes de continuar o caminho. O som do vento misturado aos passos sobre a terra avermelhada criava o cenário habitual da manhã. Para os Hadzabe, interpretar rastros de animais é uma habilidade fundamental. Apenas observando a terra remexida, marcas de cacho na areia ou um galho recém-quebrado, eles conseguem identificar qual animal passou por ali com recente vestígio. Depois de quase uma hora seguindo pegadas, o grupo encontrou rastros frescos de um javali perto de uma área com barro seco e arbustos densos. A partir desse momento, as conversas praticamente cessaram e os membros passaram a se comunicar apenas por sinais com as mãos para evitar ruídos. As pegadas mostravam que o animal havia atravessado diferentes terrenos durante a noite, prolongando a busca mais do que o esperado. Mesmo assim, ninguém demonstrava pressa. Para os Hadzabe, a persistência sempre vale mais do que a velocidade. Enquanto continuavam atravessando a savana, os caçadores também encontraram vários animais pequenos escondidos entre fendas de rochas e arbustos baixos. Alguns aproveitaram rapidamente a oportunidade para conseguir alimento extra para a tribo. Viagens como essa raramente têm apenas um objetivo. A natureza sempre oferece oportunidades inesperadas e os Hadzabe aprenderam há muito tempo a aproveitar todos os recursos que essa terra proporciona. À medida que o sol subia, a temperatura aumentava rapidamente sobre os campos de capim seco. Ainda assim, o grupo continuou avançando em ritmo constante. Depois de muitas horas de caminhada, finalmente chegou à área onde o javali havia estado pouco tempo antes.
Todos mantiveram uma distância segura, observaram cuidadosamente cada movimento e coordenaram suas ações seguindo métodos tradicionais de caça. Na vasta savana, experiência e cooperação sempre desempenham um papel essencial. Quando a jornada terminou, o grupo retornou ao pequeno acampamento nas planícies da Tanzânia. Cada pessoa assumiu rapidamente uma tarefa diferente para facilitar a preparação da refeição. Ao lado da área da fogueira, os alimentos foram cuidadosamente limpos antes de serem preparados. Alguns utilizavam galhos longos para manter comida próxima a uma fonte de calor constante, enquanto outros organizavam os recursos restantes. Quando o fogo passou a queimar de forma mais estável, um aroma agradável começou a se espalhar por todo o acampamento. Todos continuaram suas tarefas com paciência e sem pressa. Para os Adzab, preparar a comida é tão importante quanto encontrá-la. Depois de muitas horas atravessando terras áridas, uma refeição preparada com cuidado sempre tem um significado especial. Não serve apenas para recuperar energias, mas também para compartilhar juntos os resultados do dia. Quando tudo finalmente ficou pronto, os membros da tribo começaram a se reunir na área comum. Sentados lado a lado sobre a terra avermelhada da savana, compartilharam a refeição. Depois de um longo dia sob calor intenso, descansar ao redor da fogueira com pessoas conhecidas trazia uma sensação especial de conforto. O vento passando pelos campos de capim seco e o suave crepitar das chamas criava uma atmosfera tranquila e familiar. Quando a noite caiu, observei a comida que estava ao lado da fogueira e senti gratidão pela terra que sustenta a tribo há muitas gerações. Das pegadas do javali na areia seca aos pequenos animais escondidos entre os arbustos, tudo contribui para a vida dos Adzab. Para eles, a comida não apenas mantém a sobrevivência, mas também representa a sua ligação com a natureza. Se você achou esta jornada interessante, conte qual país está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal. Nas planícies do Serengeti, não é o rugido de um leão nem a silhueta do leopardo que faz os caçadores Adzab pararem. O que faz todo o grupo ficar imóvel é uma única pegada recente marcada na terra vermelha. Eles observam os arredores em silêncio e discutem o que encontraram. Para os Adzab, a vida não oferece estoques de comida nem garantias para o amanhã. Cada amanhecer traz um novo desafio, onde as habilidades de sobrevivência determinam se a comunidade terá uma refeição ou continuará enfrentando a fome.
É um modo de vida preservado por seus ancestrais durante milhares de anos nas terras selvagens da África. À medida que a luz se espalha pela savana, os homens já estão longe do acampamento há bastante tempo. Em suas mãos estão arcos e flechas cuidadosamente produzidos para diferentes finalidades. Eles não caminham com pressa. Avançam devagar enquanto observam constantemente o solo. Com apenas um olhar, um caçador a desabo consegue estimar há quanto tempo o animal passou por ali. Estava se movendo rápido ou devagar e até mesmo se outro predador o estava seguindo. Essas habilidades de rastreamento permitiram que sobrevivessem em um ambiente onde um único erro pode custar a vida. De repente, uma matilha de hienas aparece à distância. Os animais avançam lentamente, mantendo os olhos fixos nos caçadores. O grupo continua observando enquanto se aproxima com cautela. Ninguém levanta uma arma para ameaçar e ninguém demonstra medo. Durante vários minutos, os dois lados estudam em silêncio. Por fim, ao perceberem que os humanos não mostram qualquer sinal de fraqueza, as hienas se afastam e desaparecem entre os arbustos. O encontro termina sem que uma única flecha seja disparada, mas serve como lembrete que o perigo está sempre presente na savana, mesmo quando tudo parece tranquilo. Pouco tempo depois, as pegadas de um grupo de antílopes conduzem os caçadores até uma ampla área de pastagem. Os animais continuam se alimentando sem perceber que estão sendo observados. Quando a distância se torna ideal, a corda do arco é puxada. A flecha corta o ar e atinge um dos antílopes com precisão. O rebanho foge imediatamente, mas os Adzab não correm atrás dele. Confiando na eficácia de suas flechas tradicionais, eles aguardam com calma. Não demora muito para que a caçada termine. Os caçadores comemoram o sucesso ao saber que garantiram alimento suficiente para toda a comunidade. A presa é levada rapidamente de volta ao acampamento. Com ferramentas simples, os adultos processam a carne e a dividem em várias porções. Enquanto isso, outros preparam o fogo. Logo, o aroma da carne assada se espalha pelo acampamento. As famílias se reúnem ao redor das chamas, enquanto os caçadores contam os acontecimentos do dia. Entre os Adzab, ninguém guarda a melhor parte para si. A comida pertence à comunidade inteira e não a uma única pessoa. Cada refeição não apenas combate a fome, mas também reforça a ideia de que a união vale mais do que a força individual.
Enquanto os homens seguem os rastros dos animais, as mulheres realizam silenciosamente suas próprias tarefas. Elas cuidam dos filhos e retiram raízes comestíveis do solo seco. Talvez não seja um grande banquete, mas é suficiente para alimentar a comunidade. Os Adzab nunca retiram mais do que realmente precisam. Eles sabem que tudo que a natureza oferece possui limites. Se levarem tudo hoje, talvez não reste nada amanhã. Esse respeito pela terra permitiu que vivessem em harmonia com o ambiente por inúmeras gerações. Para os Adzab, cada caçada oferece muito mais do que alimento. Ela também traz conhecimento valioso para sobreviver em um mundo natural desafiador. Eles não tentam conquistar a terra, mas aprender a viver ao lado dela. Talvez a razão pela qual essa tribo tenha sobrevivido por tantos milhares de anos não seja porque é mais forte que os predadores ao seu redor, mas porque entende que a verdadeira sobrevivência depende do respeito às leis da natureza. Mesmo no mundo moderno de hoje, essa simples lição continua tão importante quanto sempre foi. Leopardos e hienas são predadores perigosos da savana da Tanzânia, mas aparecem de maneiras completamente diferentes. As hienas costumam deixar rastros bem visíveis, enquanto os leopardos praticamente desaparecem entre a grama seca, os arbustos espinhosos e as sombras. Na noite anterior, alguns membros da tribo haviam encontrado pegadas de leopardo perto de uma área de vegetação baixa, não muito distante do acampamento. Por isso, quando as primeiras luzes se espalharam pela savana, peguei o meu arco, verifiquei as flechas e parti com os caçadores Adzab. Desde o momento em que deixamos o acampamento, senti que aquela não seria uma jornada comum. O grupo avançou silenciosamente pela terra seca. Enquanto rajadas constantes de vento agitavam a vegetação ao nosso redor. Ninguém falava alto. Os caçadores que seguiam à frente examinavam o chão, os galhos deslocados e os trechos de grama amassada, enquanto eu caminhava atrás, atento ao menor movimento entre os arbustos. Quando nos aproximamos de uma área de capim alto, o caçador que liderava o grupo levantou repentinamente a mão e sinalizou para que todos parassem. Um trecho da vegetação à nossa frente havia-se movido na direção contrária ao vento. Todos se espalharam imediatamente, mantiveram uma distância segura e prepararam seus arcos. Poucos segundos depois, o dorso dourado e malhado do leopardo apareceu brevemente sob a luz do sol antes de desaparecer entre os arbustos. Olhei para os caçadores Adzab ao meu lado e percebi que eles permaneciam completamente concentrados. Observavam cada pequeno movimento do leopardo e se coordenavam por meio de sinais conhecidos,
sem precisar dizer uma única palavra. Ninguém correu atrás dele, pois o animal poderia mudar silenciosamente de posição e continuar nos observando de algum esconderijo. Depois de um longo momento de tensão, o encontro finalmente terminou em segurança. Foi a primeira vez que compreendi de verdade como a natureza podia ficar completamente silenciosa em um momento como aquele, enquanto continuávamos seguindo pela borda dos arbustos espinhosos, o grupo encontrou de repente uma sequência de pegadas recentes de hiena marcadas no solo seco, levando até uma área de capim baixo. Os caçadores diminuíram imediatamente o ritmo, dividiram a atenção entre os dois lados e mantiveram os arcos preparados. As hienas possuem um olfato aguçado, grande resistência e conseguem mudar rapidamente de direção ao perceber qualquer ameaça, por isso ninguém avançou de forma imprudente. Poucos minutos depois, o animal saiu repentinamente de seu esconderijo e correu pelo terreno aberto. O grupo reagiu no mesmo instante. Alguns caçadores se moveram para os lados para limitar suas rotas de fuga, enquanto os demais continuaram seguindo a uma distância segura. Não houve gritos nem confusão, apenas sinais firmes com as mãos e passos constantes, Wild Boar. mostrando a calma, a paciência e a perfeita coordenação dos caçadores a desabo. Se o encontro com o leopardo e a perseguição à hiena fizeram você se sentir como se estivesse caminhando conosco pela savana da Tanzânia. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Quando retornamos ao acampamento, a tensão da jornada foi pouco a pouco substituída pelo ritmo familiar da vida cotidiana. Todos estenderam folhas grandes sobre o chão, reacenderam o fogo e começaram a preparar juntos a comida. Aqueles que participaram da jornada falaram sobre o momento em que o leopardo apareceu entre o capim alto, a rapidez com que desapareceu e o instante em que a hiena saiu repentinamente dos arbustos. Cada pessoa se lembrava de um detalhe diferente, mas todos entendiam que a serenidade e o trabalho em equipa haviam ajudado o grupo a retornar. Em segurança. Enquanto comíamos, ouvia as histórias que continuavam enquanto pelo acampamento. Para o povo Adzab, cada jornada pela natureza não serve apenas para encontrar alimento, mas também para aprender mais sobre o comportamento dos leopardos, os deslocamentos das hienas e as pequenas mudanças que acontecem na savana. A comida foi dividida em várias porções e passada ao redor do círculo para que todos pudessem compartilhar. Ninguém guardou a melhor parte para si, pois os resultados de cada jornada sempre pertencem a toda a comunidade. Obrigado por nos acompanhar na aventura de hoje. Não se esqueça de deixar um comentário e seguir o canal para continuar descobrindo o cotidiano, as tradições de caça e o forte espírito de união do povo Adzab nas terras selvagens da Tanzânia.
Nas savanas do norte da Tanzânia, abater uma presa nunca significa vencer. Enquanto os Hadza seguem os rastros e se preparam para levá-la ao acampamento, leões famintos podem se aproximar silenciosamente. Há milhares de anos, essa tribo entra na natureza apenas com arcos, flechas, experiência e capacidade de interpretar cada sinal do terreno. Ao redor do lago Iasi, onde o ser humano pode virar presa, cada caçada é uma corrida pelo alimento antes dos predadores da África. Ao longo de gerações, os Hadza aprenderam a interpretar os sinais da terra e do céu. Abutres voando em círculos baixos podem indicar um animal morto por perto, enquanto pegadas recentes revelam que um leão passou. Os caçadores observam o vento, a distância e as rotas de fuga. Sabem que chegar tarde significa perder a comida, mas avançar cedo demais também coloca o grupo em perigo. O essencial é reconhecer quando agir ou esperar. Antes de cada expedição, os caçadores se reúnem ao redor do fogo para verificar os arcos, endireitar as hastes e escolher as flechas. Algumas pontas recebem veneno extraído de plantas locais, capaz de enfraquecer animais grandes. Os mais velhos ensinam os jovens a examinar pegadas, identificar galhos quebrados e distinguir o caminho de cada espécie. Esse conhecimento é transmitido por relatos e experiências. Following them. Ao nascer do sol, o grupo deixa o acampamento em silêncio e avança contra o vento. Em algumas expedições, os Hadza encontram leões ao redor de uma presa recém-abatida. Mantêm distância, observam cada animal e esperam o momento certo. A tensão aumenta quando os dois lados percebem a presença do outro. Um passo em falso ou ruído inesperado pode provocar um ataque. Os caçadores permanecem juntos, mantêm uma rota de retirada e se coordenam com sinais rápidos. Não enfrentam os leões diretamente, mas exercem pressão à distância, obrigando-os a escolher entre manter a carne ou evitar o risco. Graças à paciência e à coordenação, às vezes os Hadza fazem os leões recuarem e recuperam a carne restante. Mesmo assim, continuam atentos, pois os felinos podem observá-los dos arbustos. Alguns vigiam enquanto outros recolhem tudo o que pode ser aproveitado antes de partir. Esse sucesso não apenas garante alimento, mas mostra como experiência coragem e espírito comunitário ajudam a sobreviver na natureza. Porém, os leões não são o único desafio. Outra fonte de alimento dos Hadza são os javalis africanos, animais fortes, rápidos e perigosos quando encurralados. Para encontrá-los, os caçadores procuram terra recém-revirada e arbustos marcados pelo atrito dos corpos. Esses sinais ajudam a determinar a direção seguida e quando passaram. Os javalis africanos costumam se esconder na vegetação densa, onde a visibilidade é limitada. Por isso, o grupo avança devagar, preparado caso o animal saia correndo de repente.
depois de localizar o esconderijo, os caçadores se coordenam para fazer o animal sair em direção a uma área aberta, onde usam os arcos. Uma flecha deixar a corda não significa que a caçada terminou, pois o javali ainda pode percorrer uma longa distância antes do veneno agir. O grupo o segue com paciência, observando as pegadas. Evitam chegar perto, porque suas presas afiadas e uma investida repentina podem causar ferimentos. A perseguição termina quando confirmam que a área está segura. Está segura. Quando a presa chega ao acampamento, todos acendem o fogo e preparam a comida. Grandes pedaços de carne são colocados sobre as brasas e a parte queimada é raspada para preservar o interior macio e a gordura energética. Esse método combina com uma vida de deslocamentos constantes, pois exige poucos utensílios. A carne também é dividida entre idosos, crianças e aqueles que não participaram. Essa forma de compartilhar mantém a comunidade unida. Quando a noite chega, o fogo do acampamento começa a se apagar e a savana recupera o silêncio. Mas, para os Hadza, é apenas uma breve pausa antes que um novo dia traga outras expedições e desafios. Se quiser descobrir como as tribos sobrevivem na natureza selvagem, deixe um comentário e acompanhe as próximas histórias. O que aconteceria se uma manhã começasse sem despertador, sem eletricidade, sem sinal de celular e sem qualquer compromisso? Apenas pés descalços tocando o chão e a respiração seguindo o ritmo da savana da Tanzânia. O povo Hadza vive assim há dezenas de milhares de anos. Talvez o mais surpreendente não seja o que lhes falta, mas tudo aquilo que nós acreditamos ser indispensável. Os Hadza acordam quando a primeira luz do dia é suficiente para enxergar a ponta de uma flecha. Ninguém vai trabalhar nem à escola. Ao amanhecer, os adultos pegam seus arcos em silêncio, enquanto as crianças carregam algo diferente. Curiosidade. Aqui, ninguém pergunta o que vai comer. Eles comem apenas o que conseguem caçar naquele dia. Os Hadza não armazenam alimentos porque, em uma comunidade pequena, acumular pode gerar competição, e a competição enfraquece a sobrevivência do grupo. Para eles, a natureza é a única geladeira que precisam.
Não há poços nem água encanada. Eles encontram água em fendas das rochas, raízes de árvores ou pegadas de elefantes que ainda guardam água da chuva. Nesse ambiente severo, a água não é um conforto. É vida. Enquanto a savana ainda permanece em silêncio, o grupo segue por uma trilha estreita à beira do rio. Ninguém diz uma palavra, mas todos diminuem o passo. O ambiente muda de repente. Um caçador a desabo levanta a mão e o grupo inteiro para imediatamente. Não há nenhum sinal evidente, apenas a experiência acumulada ao longo de gerações. Perto da margem, um crocodilo permanece imóvel. Um dos caçadores ergue lentamente o arco. No instante em que o crocodilo se move, a flecha é disparada. O animal se debate violentamente antes de perder as forças. O grupo rapidamente o arrasta para a margem. Não há gritos de comemoração nem celebração. Para os Adzab, isso não é uma vitória. É simplesmente alimento para toda a comunidade. O grupo segue mais fundo pela floresta. Os caçadores Adzab liem o chão como se fosse um livro antigo. Pegadas recentes, marcas de garras nos troncos e o cheiro forte entre os arbustos apontam todos para a mesma direção. Um leopardo ainda está muito perto. Ninguém fala. Os homens esticam lentamente os arcos sem tirar os olhos da clareira à frente. Em um instante, uma flecha corta o ar. O leopardo cai imediatamente. Não há aplauso nem comemoração. Para os Adzab, isso não representa uma vitória, mas o alimento de toda a comunidade. Um caçador não é um herói. É apenas aquele que traz comida para todos naquele dia. Não existem escolas nem livros didáticos. Ainda assim, as crianças Adzab conseguem reconhecer dezenas de espécies de aves. Sabem quais colmeias têm mel, quais devem evitar e quais pegadas levam ao alimento ou indicam perigo. Aprendem a caçar pequenos animais, subir em árvores para coletar mel silvestre e aceitar as ferroadas das abelhas como parte do crescimento. Os adultos não as impedem. Apenas observam de longe e interferem quando realmente é necessário. Aqui, aprender nunca esteve separado da vida, e cada experiência ajuda uma criança a se tornar mais independente. Assim que a caça termina, a carne é dividida ali mesmo. Ninguém pega mais do que os outros, nem guarda uma parte só para si. Na sociedade Adzab, saber caçar não traz poder nem prestígio. Serve apenas para garantir que todos tenham algo para comer naquele dia. Embora não tenham médicos na medicina moderna, os Adzab raramente sofrem de obesidade, diabetes ou doenças cardíacas. Caminham muitos quilômetros todos os dias, comem conforme estações e descansam quando o sol se põe. É verdade que ainda enfrentam ferimentos, infecções e desastres naturais, mas, em troca, preservam algo que o mundo moderno está perdendo aos poucos: uma profunda conexão com a comunidade e com a natureza.
Quando o sol desaparece no horizonte, todos se reúnem ao redor da fogueira. Não há celulares nem telas, apenas o som do vento, da lenha estalando e mais um dia chegando ao fim. Talvez a verdadeira civilização não seja medida apenas pelo que o ser humano é capaz de construir, mas pela capacidade de reconhecer quando aquilo que já possui é suficiente. Um amigo me contou certa vez que, na África, existe uma tribo que quase não possui bens materiais, mas vive sempre em tranquilidade. Isso despertou minha curiosidade. Não vim apenas para visitá-los por algumas horas, mas para passar vários dias com eles e entender como realmente é a sua vida. Então percebi que a resposta não estava em um momento extraordinário, mas nas pequenas coisas que se repetem todos os dias. Na primeira manhã, quando o amanhecer iluminava a borda da floresta, acompanhei os homens Hades ao deixarem o acampamento. Eles carregavam apenas seus arcos, algumas flechas e a experiência acumulada por gerações. O caçador mais velho observava constantemente o chão, interpretando sinais que eu era incapaz de perceber. Apenas por pegadas discretas ou pela grama amassada, ele já sabia a direção seguida pelo animal. Antes de entrar na floresta, o grupo cobriu cuidadosamente as pontas das flechas com uma mistura de resina vegetal e ervas. A caminhada logo trouxe a primeira situação inesperada. O guia fez sinal para pararmos ao encontrar uma gazela recém-abatida por um leopardo. Ninguém demonstrou surpresa nem se apressou. Para os Hadza, qualquer fonte de alimento faz parte do ciclo natural e apenas o que a natureza deixa deve ser aproveitado. Depois disso, o grupo continuou avançando pela floresta, pois a caçada ainda não havia terminado. Cerca de uma hora depois, um dos caçadores parou diante do tronco oco de uma árvore ao encontrar uma colmeia. Para os Hadza, o mel é um alimento muito valioso por fornecer muita energia. Depois de recolhê-lo, todos voltaram ao acampamento. As crianças correram para recebê-los, enquanto as mulheres começaram a preparar o fogo. A carne obtida e o mel foram divididos entre todos. Para eles, a comida sempre pertence a toda a comunidade. Sentado ao redor da fogueira, percebi que o mais marcante não era a habilidade para caçar, mas a forma como compartilhavam cada conquista. Fosse a carne ou o mel, tudo era colocado no centro para que todos participassem. Ninguém tentava ficar com uma porção maior do que os outros. A sobrevivência nunca foi a história de uma única pessoa, mas de toda a comunidade. É exatamente isso que torna seu modo de vida tão diferente daquele que eu conhecia.
Nos dias seguintes, compreendi melhor a maneira como os Hades a caçam. Eles caminham em silêncio e deixam que a natureza indique o caminho, em vez de escolher previamente a presa. Ao chegar a uma área rochosa, um dos caçadores encontrou sinais de um gato do mato escondido entre as pedras. O grupo se espalhou, esperou pacientemente a distância ideal e disparou uma flecha certeira. A caçada terminou rapidamente, sem gritos de comemoração, apenas com uma calma que já faz parte da vida deles. Em outra ocasião, o gato do mato foi levado inteiro para o acampamento. Todos logo se reuniram ao redor da fogueira, as mulheres preparavam a comida, as crianças observavam e os homens começavam a preparar a presa. Ninguém se preocupava com quem havia acertado o disparo ou merecia uma porção maior. Assim que o animal chegava ao acampamento, tornava-se um bem coletivo e era dividido naturalmente, como acontece há gerações. Quanto mais eu observava, mais entendia que compartilhar havia se tornado um hábito. As crianças crescem vendo que a comida sempre é dividida igualmente, enquanto os adultos não medem seu valor pelos bens ou pelas presas que possuem. O importante é a contribuição de cada um para a comunidade. Hoje um caça, amanhã será outro, mas no fim todos se sentam juntos para compartilhar a mesma refeição. Essa confiança mútua cria uma verdadeira sensação de segurança. Ao deixar a tribo Hadza, não me atrevo a dizer que eles sejam mais felizes do que qualquer outra pessoa. Mas uma coisa é evidente, eles não precisam de muito para se sentirem plenamente satisfeitos. Talvez o que esgote tantas pessoas não seja a falta de coisas, mas a tentativa de guardar coisas demais ao mesmo tempo. Se você quiser conhecer mais histórias sobre a vida, a caça e a cultura da tribo Hadza, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas jornadas.